Olá, queridos casais e irmãos. É muito bom saber que tem casais cristãos, filhos de Deus, interessados no bem-estar do seu lar para a glória de Cristo. Bem, vocês viram que eu voltei aqui para o escritório. O motivo, eu gosto de gravar ao ar livre, mas a gravação de ontem ficou muito, digamos assim, ruim por conta do barulho da rodovia, né? E por mais que tenha um bom ambiente e tal, assim, eu gosto desse ambiente mais ao ar livre, mas o barulho é muito intenso e talvez até distraia quem está ouvindo o estudo devocional, né? E hoje nós estamos no nosso terceiro devocional falando sobre a importância do companheirismo para o fortalecimento do casamento. Salomão diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. É interessante que, quando a gente pensa no contexto cultural dessas palavras de Salomão, tem ideia de uma jornada. Salomão nos dá uma ideia de um viajante, possivelmente a pé, como seria normal aos viajantes da sua época. Viajar sozinho era extremamente perigoso. As estradas eram cheias de perigos, como animais ferozes, como abismo, e até mesmo assaltantes poderiam ser encontrados no caminho. Por isso, por vezes, era necessário ter uma companhia para uma melhor viagem. E às vezes o viajante precisaria viajar durante a noite, o que tornaria a questão muito mais perigosa, muito mais arriscada. O caminho poderia esconder buracos, precipícios, né, valas, que justamente tornariam a situação complicada se o viajante sozinho, por um pequeno deslize, caísse num desses, digamos, dessas armadilhas da estrada. Salomão alerta que caminhar sozinho pode ser muito perigoso e até mortal. Pois se cair, dependendo da gravidade desse ponto do caminho, pode ficar ali sozinho e morrer. Mas quando alguém está viajando acompanhado, com a ajuda de um parceiro, ainda que tenha alguns problemas, poderá ter uma ajuda e poderá ter o socorro quase que imediato, se não imediato. A viagem, por exemplo, poderia ser longa e poderia ocorrer que em algum ponto do caminho, não apenas um dos viajantes, mas os dois, em algum momento da viagem, poderiam precisar da ajuda um do outro. As viagens do deserto, por exemplo, poderiam ser muito desgastantes, ou mesmo em outros tipos de caminho. Então, viajar sozinho era algo extremamente até insensato. Apenas se fosse algo de extrema necessidade, como foi o caso de Jacó, quando fugiu da sua casa. Mas geralmente era prudente viajar acompanhado. E é aqui que vem a nossa ideia para hoje, o nosso segundo benefício de uma companhia saudável. Uma companhia saudável é uma grande ajuda em momentos de quedas na vida. Salomão está pensando em algo literal, isso é, alguém que está viajando e como isso não seria bom a pessoa viajar sozinha. Mas Salomão também está pensando na própria vida. E eu gostaria de aplicar tanto o sentido literal, mas também o sentido figurado. E eu gostaria de aproveitar esse texto de Salomão e trazer para a vida do casal. Um casamento é uma jornada que inicia no dia em que os dois dizem sim um para o outro e para Deus. Começou aí a jornada que ela não é fácil, começou aí a jornada de vocês dois, uma caminhada que poderá ser curta ou longa, pois isso depende de Deus, mas que para dar certo deve sempre ser feita juntos. De forma que essa jornada não deixa de ter perigos, não deixa de haver momentos difíceis, e há muitos perigos na jornada do casal. Mas eu posso dizer que juntos eles podem ir muito mais longe, até onde Deus quer, até onde é o propósito de Deus para eles dois.
até onde eles prometeram, principalmente a Deus, que é até que a morte nos separe. Agora, mais longe de romantizar essa caminhada, essa jornada do casal, essa jornada com certeza haverá quedas, e muitas quedas, né? Elas serão, por certo, sempre no casamento há quedas. E é por isso que eu gostaria de aproveitar e falar de dois aspectos sobre essa importância do companheirismo quando alguém cai. Eu gostaria de falar do aspecto físico e eu gostaria de falar do aspecto que eu vou chamar de emocional ou espiritual, e aí nós vamos trabalhar. A primeira é a imagem direta que o texto está falando. Quedas físicas, não é? O texto entendia que a pessoa podia cair num buraco, podia cair numa armadilha, poderia cair numa parte do caminho onde tivesse uma lacuna, uma vala, e aquilo poderia ser muito difícil se estivesse sozinho. Da mesma forma, o casal enfrenta muitas quedas físicas. E quando eu falo quedas físicas, podem ser das mais simples, isso é, uma queda ao andar mesmo, um escorregão na cozinha, ou no banheiro, ou doenças corriqueiras. Ou as mais pesadas, uma doença grave, um acidente traumático, uma deficiência física definitiva. Sim, é possível que vocês começaram a vida juntos, com a maior alegria, com a maior satisfação, com tudo no seu devido lugar. E de repente acontece alguma coisa que não estava dentro do plano. Como eu disse, podem ser leves ou podem ser pesadas, mas o companheirismo é fundamental quando o outro cai. E aqui eu queria dar alguns exemplos para vocês, para sair desse figurado e entrar no dia a dia do casal. Há uma reclamação recorrente das esposas, de muitas mulheres, em relação aos seus maridos, quando ela não está se sentindo bem. Muitas vezes ele trata a esposa como se aquilo fosse charme, como se aquilo fosse algo que ela está fazendo corpo mole. Alguns chegam ao ponto até de ficar irritado com a esposa porque ela adoece, por exemplo. Eu já vi, por exemplo, relatos de esposas que ficaram decepcionadas com seus maridos porque elas escorregaram e caíram, e ao invés de ele chegar lá e dar a mão, e levantar, e perguntar: como é que você está? Você está bem? Dizer: tu não tá vendo isso aí não, mulher? Ou então ficar com raiva: como é que tu nem olha para onde tu anda? E começa a tratá-la como se ela fosse uma besta, uma pessoa sem noção, uma infantil, porque simplesmente não viu uma pedra, não viu aquilo, não viu que a água estava no chão, que muitas vezes talvez foi ele que deixou a água cair, e ela tomou o escorregão. E ao invés de ele admitir, muitas vezes: oh, minha filha, desculpa, eu não vi que... Eu não fui logo corrigir. Às vezes no banheiro, né, ela cai, ela diz: meu amor, vem cá. Ela diz: e como é que você conseguiu isso? Quase como reprovando a pessoa dela. É incrível como nós maridos temos essa capacidade, entendeu? De às vezes de chegar lá e ajudar e levantar, porque ela caiu, porque ela às vezes talvez até se machucou, não é? Mas às vezes o marido parece se mostrar irritado, com raiva, porque ela caiu, né? Como se ela tivesse jogado de propósito. E o companheirismo começa nisso. É nessas pequenas coisas, né? Ou muitas vezes a esposa, ela não está se sentindo bem, naquele dia ela acordou mais tarde, ou foi dormir mais cedo, e até por dormir mais cedo, quem sabe, você estava esperando aquele dia um momento mais de intimidade, mas ela não está se sentindo bem, e aí você já começa a dizer piadinha, você já começa a se mostrar irritado, faz cara feia, ao invés de ser parceiro dela. Ao invés de dizer: minha filha, você não está se sentindo bem? E sem aquela história de querer que ela resolva logo o problema, que é para você ir lá nos finalmente. Não, é uma preocupação pessoal, até porque a outra pessoa sente quando existe uma preocupação pessoal. A outra pessoa sente quando existe uma preocupação verdadeira, que você realmente está preocupado com ela, com o que ela está sentindo, né? Eu sempre digo muitas vezes para alguns maridos novos casais: se adiante, se antecipe. Se você viu o que aconteceu, vai lá, pergunte: que você tem alguma coisa que eu posso fazer, está tudo bem, não é? E eu posso dizer, irmãos, que isso é um aprendizado diário. Tá aqui um homem que a irmã Melanie já sofreu muito por conta dessas coisas que eu acabei de falar de para vocês, entendeu? Então,
muitas vezes minha esposa estava doente, ao invés de eu demonstrar compaixão, empatia, cuidado, gentileza, eu fazia o contrário, entendeu? Falta de simpatia, cara feia, voz ridícula de grossa, entendeu? Ou total indiferença, como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Não é? Então a gente vai aprendendo com os anos, até porque, como eu disse, o companheirismo vai fortalecendo o casal. Então, é algo que precisa. Então, da próxima vez que sua esposa adoecer, cair, né? Ao invés de tentar descobrir, fazer uma CPI, uma investigação, qual foi a burrice dela para conseguir cair, dê a mão, levante a sua esposa, mostre que você se preocupa com o que ela está passando. Por outro lado, há um tanto de desrespeito por parte de muitas mulheres esposas quanto aos momentos de instabilidade na saúde dos seus maridos. Muitas vezes o marido não está se sentindo bem, e aí a coisa que a mulher diz imagine se tivesse que ter filho, né? Isso é totalmente desrespeitoso. Você não está sendo companheira do seu marido, né? Ai, meu Deus do céu, esses homens, né? Se tivessem que ter filho, iam morrer. Deus lhe deu a capacidade de ter filhos, mas tem muitas coisas que Deus não lhe deu capacidade e deu para o seu marido. Uma delas é liderar o lar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, mulheres, e minha esposa concorda plenamente com isso, tá certo? Ser líder de um lar não é fácil. Não é fácil você dormir todas as noites preocupado com o que você vai fazer no outro dia e principalmente quando as contas estão chegando. Eu sei que talvez há algum lar aqui que está me assistindo que não é bem assim. Eu lamento mulheres que têm homens que são escorões. Eu espero que não seja o caso de nenhum desses que estão me ouvindo. Mas em geral, o marido ganhe pouco, ganhe muito. Ele está muito preocupado com como vai sustentar o seu lar. Isso já é suficiente para tirar a saúde dele. Mas eu queria dar duas colocações quando o marido está esgotado. Primeiro, geralmente os homens, isso quem me disse foi uma mulher. Uma mulher experiente falou isso para minha esposa. Disse, geralmente os homens, quando eles se ocupam no serviço, eles se jogam intensamente para esses serviços. Eles geralmente caem de cabeça nesse serviço. E não importa se o marido tem um trabalho no cotidiano físico ou um trabalho mais intelectual, como é o meu caso, na administração de trabalhar para sustentar ou alimentar espiritualmente o rebanho de Deus. Mas a gente se joga, a gente envolve o nosso físico, o nosso emocional, e chega um momento que a gente se se desgasta, era isso que eu queria dizer, desgasta. Então, muitas vezes o homem não sabe dosar os seus envolvimentos. Então ele se intensifica, ele se joga naquele trabalho, ele se joga naquele empenho, e muitas vezes a energia dele vai toda. E aí chega uma hora que a bateria realmente zerou. E ele, quando ele diz, olha, não estou me sentindo bem, eu vou me deitar porque eu não estou me sentindo bem, porque ele não está se sentindo bem mesmo. Por mais que você não veja ele com febre, por mais que você não veja uma perna quebrada, você não veja um sangue jorrando, mas ele não está se sentindo bem. A carga que ele está levando é pesada. E agradeça a Deus que seu marido está levando essa carga e não você. Então é muito importante isso. Outra coisa também muito que você deve também considerar. Muitas vezes o seu marido ele já está se sentindo mal há algum tempo. Só que ele não fica lhe dizendo. A mulher tem uma capacidade de expressar muito bem os seus sentimentos. Todo homem, com raríssimas exceções, tem essa dificuldade. Por exemplo, em geral, já foi feito um estudo, e aqui eu não posso dizer bem qual foi a escola, mas se você procurar, você vai encontrar que é verdade o que eu estou dizendo. Quando uma mulher está em momento de sofrimento, em geral, ela quer uma companhia de alguém, seja mulher, seja homem. O homem, geralmente, quando está em momento de sofrimento, ele prefere a solidão. Então, muitas vezes, seu marido já vem sofrendo, só que ele vem sofrendo calado. Às vezes, ele vai para o trabalho e ele já vai ruim. Às vezes ele vai ele está indo, ele já vem dias sentindo ruim, mas como não é aquele ruim que realmente ele não pode fazer mais nada, ele vai aguentando. Só que chega um momento que ele estoura.
E às vezes esse estoura, necessariamente, não é porque ele está com febre, que ele está entrando na UTI. Às vezes já é um acúmulo de várias coisas que basta ele ter uma dor de barriga e já é suficiente para ele ficar. Ah, mas uma dor de barriga é mais uma dor de barriga. Não é só a dor de barriga. É mais uma coisa dentro dos problemas que ele já vem administrando. É mais uma coisa dentro das dores e das outras coisas que ele tem. É por isso que muitos lares, às vezes, quando a família descobre, o marido já está com uma doença grave. Mas você não vinha... Mas como é que você faz isso e esconde? É porque realmente os homens são assim. Os homens, eles vão suportando. Por isso que é homem que vai para a guerra. É por isso que, geralmente, nos serviços que envolve até prisão, isso é, serem capturados e sofrerem torturas, são enviados homens e não mulheres. Porque Deus preparou os homens para isso. Mas eles também têm momentos em que sua parte física cai. E ao invés de você dizer, homem mole, se tivesse ter filho, né? Não nasceria ninguém. Você não está ajudando, pelo contrário, é um desrespeito ao seu marido. Pelo contrário. Vá com ele e diga, meu bem, o que eu posso fazer para você? Tem algo que eu posso fazer? Faz um dengo para ele, não é? Porque homem é que nem menino, não é? Gosta de um dengo e isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso mostra que você conhece seu marido e que você quer agradá-lo, até nas coisas que aparentemente podem não fazer sentido. Sua filha vendo isso, ela já vai aprender como tratar o marido dela. Como ela deve tratar. Seu filho vendo seu procedimento vai começar a aprender como é que uma mulher trata corretamente a ele quando ele casar. E ele vai procurar uma mulher que tem uma atitude de valorizá-lo como a mãe dele valoriza o pai dele. Agora, tem a questão espiritual também. Há uma segunda imagem de queda aqui que eu queria dar para você, porque vivendo com um pecador ou pecadora, no sentido teológico da palavra, redimidos sim, mas ainda pecadores, é muito comum as quedas na vida, e quedas espirituais. Elas podem ser voluntárias, porque a pessoa quer, ou podem ser involuntárias por conta de mau costume, porque ainda estão crescendo. Podem ser leves ou graves, simples ou complicadas, as que podem ser ignoradas ou as que praticamente podem ser imperdoáveis. A parceria do casal terá que enfrentar todas elas em algum momento da vida. Em algum momento dessa jornada, em que os dois estão andando, eles terão que enfrentar essa necessidade de companheirismo nessas quedas espirituais. Se o outro não estiver determinado desde sempre a estender a mão, o final pode ser a morte do casamento. Não apenas do que caiu, mas dos dois. Olha, há muitas coisas que é necessário sempre estar pronto. Porque pecadores vão pecar. Às vezes, como eu disse, o pecado pode ser simplesmente uma palavra maldita, uma atitude nada gentil, uma indiferença dentro do casamento. E aí um se frustra com o outro. Às vezes as mulheres se sentem desprezadas porque o marido nunca dá tempo, ou não dá tempo para a família, e ela se sente muito mal. Isso são quedas dentro do casamento, são quedas, porque isso está errado, é pecado. Às vezes ele trata mal, responde mal, às vezes ele faz, é alguém que não está em comunhão com Deus, a esposa sabe disso e deve se preocupar com isso. Às vezes é ela que não está em comunhão com Deus e o esposo sabe disso e deve se preocupar com isso. Mas quando acontece isso, deve estar disposto a estender a mão. Estender a mão significa de fato estar interessado em puxar, em tirar do abismo o cônjuge. O que muitas vezes acontece é que às vezes a gente empurra o outro ainda mais. Porque muitas vezes ao invés de dar a mão
para ajudar, a gente joga mais peso em cima da pessoa que já está afundando. E isso acontece muito quando os problemas são mais graves. Às vezes, quando envolve infidelidade, às vezes, quando envolve imoralidade, às vezes, quando envolve uma conduta totalmente errada. Por exemplo, eu já tive que conviver, ou pelo menos não conviver, desculpa a expressão, eu já tive que trabalhar com casos ou ler casos de casais que a mulher teve que conviver com o caso de um marido que roubou. E era verdade. Como superar isso, né? Ou então conviver com casos de marido que não tem controle nenhum com seu dinheiro e gasta tudo o que é da família em jogo. Sim, vocês não têm a mínima ideia do que os casais cristãos podem passar. Claro, caso de infidelidade, que é um dos mais difíceis dentro do casamento, caso de imoralidade dentro do casamento. Se o outro não estiver disposto a estender a mão, o casamento vai morrer. Aquele vai ficar lá. Porque é preciso. É muito importante que quando um cai, o outro esteja pronto, esteja comprometido a ajudar. O que geralmente acontece são mais afrontas. Eu sei que uma mulher ferida, ela tem que se desdobrar para conseguir fazer isso. Eu sei que o marido ferido, ele tem que se desdobrar para fazer isso. Mas quando ele lembra o que diz a palavra de Deus, é melhor serem dois do que um só, quando Deus chamou o casal, chamou para isso. E como meu tempo já está bem longo, né? Geralmente a minha proposta é 15 minutos, eu já estou praticamente 10 minutos além, eu que preciso fazer uma pequena consideração aqui neste momento. Para que o caído se levante, volte para a estrada correta, para a caminhada correta, é necessário que ele aceite a mão estendida do companheiro. O que quer dizer é possível que o que eu quero dizer é o seguinte, é possível que o companheiro estenda a mão, mas o que está caído por conta do seu orgulho ou outro motivo, não queira aceitar segurar o braço que lhe foi estendido. Talvez para aceitar o braço estendido signifique dizer, me perdoe minha querida, me perdoe o que eu fiz com você. Talvez seja você dizer para ele, meu querido, me perdoe o que eu fiz com você, a minha atitude de desrespeito com você, me perdoe, eu sou falha e eu queria que você me ajudasse nisso. Ou, me perdoe, você estava certa e eu não lhe dei ouvidos. Ou dizer para o esposo, me perdoe meu querido, você estava certo e eu não lhe dei ouvidos. Talvez signifique admitir e dizer ao próprio cônjuge, por favor, me ajude. Sem você, eu não consigo sair de onde eu estou e voltar a caminhar corretamente. E nosso lar voltar a caminhar corretamente diante de Deus. Sim, melhor é serem dois do que um só, porque tem melhor paga o seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. O meu desejo é que vocês dois estejam ajudando um ao outro, todos os momentos da vida, e seguros na mão de Deus, 3 mãos seguras, vocês possam sempre estar de pé e quando caírem, receberem auxílios verdadeiros, amorosos, misericordiosos, com o amor de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo encontro.